Questão 150. Um garrafão cujas seções transversais são circunferências encontra-se cheio de água. Ao ser acoplado a um bebedouro, ficou com a sua base voltada para cima e paralela ao chão. A torneira desse bebedouro foi aberta para escoar toda a água desse garrafão com vazão constante. A vista frontal do garrafão é apresentada na figura. Show de bola. Gente, presta atenção. Aqui a gente tem um garrafão, tá? Aqui a gente tem um garrafão. Senhor do óbvio, né? Foi mal. Então, olha bem. Quando você for esvaziar esse garrafão, vai começar a sair água primeiro em cima, sacou? Vai começar a esvaziar em cima e embaixo ainda vai ficar com água. Então, veja bem, vocês conseguem ver que nós temos quatro figuras com volumes diferentes? A gente tem essa primeira parte, a gente tem essa segunda parte, a gente tem essa terceira parte, a gente tem a quarta parte, em que a altura vai variar de forma distinta nas quatro partes. Sim, primeiro ponto que você tem que observar, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, na primeira parte aqui, nesse primeiro retângulo pequeno, ele tem pouco volume. Então, quando você tiver uma vazão, vai ser uma vazão considerável. Passou um segundo, vai ser uma vazão considerável. Passou mais um segundo, vai ser a mesma vazão, vai ser a mesma variação de altura. Só que quando você for para um cara que tem volume maior, você vai precisar perder mais volume para variar a mesma altura. Então, o tempo é diferente, tá? Então, vamos lá. Como os tamanhos são diferentes, a variação de altura vai ter que ser diferente em quatro partes. Você pode já tirar várias por isso. Olha só, aqui, ó, você tem a primeira parte do gráfico, a segunda parte do gráfico, a terceira parte do gráfico. Né? Aqui a terceira e a quarta tá bem. Mas enfim, vê pelos pontinhos. Ó. Um, dois, três, quatro. Show? Agora, ó, primeira parte do gráfico, que é essa aqui. Segunda parte do gráfico, que é essa aqui. Terceira parte do gráfico, que é essa aqui. Quarta parte do gráfico. Show? Agora aqui, ó. Primeira parte do gráfico. Segunda parte do gráfico. Terceira. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Show? Agora aqui, ó. Primeira parte do gráfico, segunda parte do gráfico, terceira parte do gráfico. Então, primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui agora, primeira parte do gráfico, segunda parte do gráfico. Primeira, segunda, terceira. Já tira aqui porque não tem quatro partes. Tá? Já não tem quatro partes. Show de bola. Agora, a gente fica entre A, B, C e D. Primeiro ponto. No início aqui, a altura caindo vai ser nesse quadradinho menor. Galera, onde a altura vai variar mais rápido? No retângulo menor, né? No paralelepípedo menor ou no paralelepípedo maior? No parâmetro menor, o gráfico tem que estar o quê? Mais inclinado. Concorda comigo? Que a altura vai variar mais. Então, a gente pode ter alguma coisa tipo assim, ó. Ó, não. No caso, aqui assim, ó. Pode ter uma coisa tipo assim? Não pode. Como é que a gente verifica a inclinação? Se a gente fizer aqui, ó, eixo Y e eixo X, e a gente fala assim, ah, você tem um gráfico aqui assim. Qual é a inclinação dele? Bom, tu faz aqui, ó, uma retinha na horizontal, pode ver através desse ângulo aqui, ó. Se o gráfico for decrescente, né? Ah, José, ou então eu posso prolongar aqui, né? Posso prolongar. Porque, por exemplo, se eu tiver um gráfico aqui azul, esse gráfico é mais ou menos inclinado. Bom, prolonga ele, ó. Prolonga ele, tá? Faz aqui, ó, a retinha na horizontal. E aí, galera, é mais ou menos inclinado? É mais ou menos inclinado. E aí, tá? Tu pode ver isso. Então, ó, se tiver esse gráfico azul ou esse gráfico azul aqui, ó, olha o prolongamento. Olha o prolongamento. Esse cara é bem mais inclinado, sacou? E esse aqui é mais inclinado. Menos inclinado. Então, isso que a gente vai observar aqui. Olha só, olha a letra A. A gente tem aqui, ó, esse H, olha o prolongamento dele, olha o prolongamento dele, olha o prolongamento dele. E olha o prolongamento do outro. Ó, olha aqui, ó. Quem é mais inclinado, gente? Esse azul ou esse vermelho? Quem é mais inclinado? O azul é mais inclinado. Percebe que ele tá mais para cima? Se você for fazer também o lance do ângulo, olha só. Naquela imagem que eu botei não ficou tão óbvio o ângulo, né? Mas aqui, ó, aqui ficou óbvio. Ó, traço horizontal, olha o ângulo aqui, traço horizontal, olha o ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele, pô, é bem menor do que esse. Então esse aqui tá mais inclinado, sacou? Mas do ângulo não é tão interessante que, pô, é muito visual, né? Beleza, então o A passou no primeiro teste. Agora o B. O B passou no teste? Passou porque é igual a A, né? Agora o C, vamos ver, ó. Prolonga o gráfico aqui. Show. Deixa eu tirar aqui esses esboços, né? Serviu só pra gente ver aquele se tinha quatro aspectos ou não.
Agora aqui, prolonga esse gráfico. Quem aqui é mais inclinado, pessoal? O azul ou o vermelho? Quem é mais inclinado, o azul ou o vermelho? Fala para mim. O azul, né? Então aqui já saiu, não pode ser o gabarito. Porque a variação no volume no primeiro paralelepípedo tem que ser menor, porque o volume é menor. O que que é volume? Volume é a área da base vezes a altura. Sempre. A não ser que seja uma circunferência. Aí o volume de uma esfera. Aí o volume de uma esfera é 4 sobre 3 vezes π vezes r ao cubo, né? Agora, se isso for um volume de um sólido qualquer, é a área da base vezes a altura. Se tiver bico, divide por 3. Então, por exemplo, volume de um cubo. Volume de um cubo. Nossa, que cubo lindo. Volume de um cubo é a área da base vezes a altura do cubo. Agora, volume de um cone. Volume de um cone. O volume de um cone vai ser a área da base vezes a altura. Tem bico? Tem bico. Divide por 3. Só isso, tá? Beleza. Agora, veja bem, aqui ele reprovou no teste, porque é mais inclinado a segunda parte. Agora, AD é a mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó, se você prolongar o gráfico, tu vai ver que é bem mais inclinado, tá vendo? É bem mais inclinado. Então, tu tira aqui a letra D. A letra E a gente já tirou também. Então, agora a gente ficou entre letra A e letra B, né? Agora, vocês veem que essa última parte do gráfico é a mesma. E a mais inclinada de todas, consegue perceber isso? Sim ou não? Por que que ela é a mais inclinada de todas, pessoal? Por que que a última parte é a mais inclinada de todas? Fala pra mim. Por quê? Menor volume. Como que a gente sabe que é o menor volume? Bom, tu pode ver isso pela área, né? Finge que isso aqui é uma área, né? Finge que isso aqui é uma área. Olha só. Esse aqui tem essa área aqui, então ele tem um volume intermediário. Esse aqui tem uma área bem grande, então tem mais volume. Esse aqui tem uma área muito pequena, então tem um menor volume. Como a gente está falando de variação de altura, o que importa é a área. O volume na área da base vezes a altura, se a área é menor, então a variação de altura vai ser maior. Show? Beleza. Só que tem essa terceira coisa aqui, que é uma esfera, né? Percebe como é uma esfera? E aí vem a pergunta: onde tem mais volume? Na parte superior da esfera que está pintada de laranja, ou na parte inferior da esfera que está pintada de vermelho? Onde tem mais volume, pessoal? Onde tem mais volume? Na parte superior tem mais volume. Por quê? Porque tem mais área. Percebe? Cabe mais água. Pensa assim, cabe mais água. Em cima tem mais, cabe mais água. Show. Então, onde vai variar a altura mais rápido? Em cima ou embaixo? E aí? Embaixo. Beleza? Então, você concorda comigo que o gráfico ele tem que começar pouco inclinado e começar a inclinar, a inclinar, a inclinar cada vez mais? Ó, deixa eu botar aqui, ó, pouco inclinado, aí começa a inclinar um pouquinho, aí depois começa a inclinar um pouquinho, aí começa a inclinar um pouquinho, inclinar um pouquinho. Aqui eu fiz várias sequências de reta, percebe? Eu fiz uma retazinha aqui, aí depois uma aqui, uma aqui e uma aqui. Só que na imagem vai ser uma reta mais ou menos assim, ó. Então, qual tem essa reta? A letra A ou a letra B? A letra A. Então, qual o gabarito? A letra A. Vocês entenderam? O que que a letra B está dizendo para a gente? Está dizendo que começa muito inclinado, e aí diminui um pouco a inclinação, depois diminui um pouco a inclinação, depois diminui um pouco a inclinação, e diminui um pouco a inclinação até não ter mais inclinação. Então, ó, começa variando bem, diminui um pouco a variação, diminui a variação, diminui a variação, diminui a variação. Outra dica. Quando a gente fala de um gráfico de altura por tempo. Gente, altura vezes tempo representa alguma coisa? Agora uma dica de física. Altura vezes o tempo representa alguma coisa? Sim ou não? Não. Sempre que um gráfico, a multiplicação deles não representar nada, a divisão representa a inclinação. Então, vamos lá. A altura sobre o tempo pode representar o quê? A velocidade. Então, a inclinação nesse gráfico é a velocidade. Velocidade do quê, José? Velocidade de escoamento de água. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto,
a velocidade de escoamento de água é maior, porque é mais inclinado. Então, por exemplo, teve um gráfico no Enem que ele dava assim, ó, delta T, delta S. Aí ele perguntava, qual ponto tem a maior velocidade? Aí ele te deu aqui, ó, estava um negócio meio duro, assim, Aí deu aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Qual ponto tem a maior velocidade? Olha, o ponto A, ele tem essa inclinação aqui, ó. É sempre tangente ao ponto, né? O ponto B, ele tem essa inclinação aqui, ó. O ponto C, ele tem essa inclinação aqui, ó. Quem tem a maior velocidade? O C, porque o C é mais inclinado. Percebe? O que é uma vazão, galera? O que é uma vazão? Primeiro ponto. Uma vazão é uma variação de volume sobre a variação do tempo. Concorda comigo? Por exemplo, você tem aqui um cilindro, né? Você tem aqui um cilindro e passa água por esse cilindro. A vazão é justamente o quanto de água passa por aquele tempo. Só que abrindo isso, o que é o volume, pessoal? O que é o volume? O volume nada mais nada menos do que é a área vezes a altura, certo? Dividido pelo tempo. Beleza. Só que veja bem, o que é a altura aqui nesse cilindro? Bom, é justamente o deslocamento que a água faz, percebe isso? Exatamente o deslocamento que a água faz. Então, por exemplo, se a água anda desse ponto A até esse ponto B, ela anda, sei lá, uns 10 metros, ela se deslocou 10 metros. Então, eu posso chamar essa altura de deslocamento. E quem que é, pessoal, o deslocamento sobre o tempo? Quem que é? A velocidade. Então, ó, a vazão é igual a velocidade vezes a área. Qual conclusão eu chego? Onde tem menos área, vai ter mais velocidade. Exatamente o que essa questão diz. É lindo, cara. Se você soubesse física, você matava isso aqui muito mais fácil. Olha só, se aqui tem menos área, então, consequentemente, vai ter que ser mais inclinado, porque tem mais velocidade. E mais, tem uma coisa na hidrodinâmica que fala o seguinte: se eu tiver, por exemplo, um frasco assim, ó, um frasco assim, ó, aqui assim, ó, isso. Aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B, chamado equação da continuidade. O que a equação da continuidade diz pra gente? Bom, a equação da continuidade diz que a vazão no ponto A tem que ser igual à vazão no ponto B. Com certeza. Por conta de três propriedades específicas, que é o líquido ser incompreensível, o líquido ser não viscoso e o líquido ter um regime estacionário. É o que a gente considera como ideal, né? Mas não se preocupe com isso não. Só tem que saber que é a mesma vazão. Então eu posso dizer que a vazão no ponto A é igual à vazão no ponto B. Percebe? Então eu posso dizer que a área do ponto A vezes a velocidade do ponto A é igual à área do ponto B vezes a velocidade do ponto B. Essa relação é a clássica relação de inversamente proporcional. Vocês lembram disso? Então, quanto maior a área, menor a velocidade. Exatamente por isso que a gente bota o dedinho na ponta da mangueira para molhar o nosso amigo e a água sai assim, ó, né? Quando você tem aqui a mangueira, quando você tem aqui a mangueira que ela solta água, você tem qual tipo de lançamento, pessoal? Qual tipo de lançamento? Você tem o lançamento horizontal, né? No lançamento horizontal, a gente botando o dedo na mangueira, ela vai mais longe, porque a gente diminui o tempo de queda? Sim ou não? Fala pra mim. Não. No lançamento horizontal, vamos supor que você tem uma bolinha aqui nesse ponto. Nesse ponto, você está sob a ação da gravidade, do peso. Somente há uma força na vertical. Então, somente a velocidade da vertical, que é o Vy, vai sofrer aceleração. A velocidade na horizontal, que é o Vx, não sofre aceleração. Ela é constante. Então, a torneira, ela solta a bola sem ação do Vy. A velocidade inicial da torneira é exatamente o Vx. Então, quanto maior a velocidade inicial da torneira, maior o Vx. O tempo de queda é o mesmo. Tanto que se você quiser, por exemplo, pegar aqui um desodorante, né, e soltar e jogar uma carteira longe, vocês vão ver que os dois vão cair igual.
A diferença é que a carteira vai chegar mais longe por conta do maior Vx. Sacou? Mas os dois vão cair juntos, porque a gravidade é a mesma para os dois. Então, quando você for fazer uma questão de lançamento, seja ele oblíquo, seja ele vertical, esse vertical vai ser um MRUV. Vai fazer como se fosse um MRUV. O horizontal vai ser como se fosse um MU, movimento uniforme. Show? Então, o tempo não muda quando você aumenta a velocidade, Vx. Agora, só uma coisa que tá me encucando que pode cair esse ano que eu não consegui dar para vocês, tá? Olha só, presta atenção. A gente tem, quando a gente fala da hidrodinâmica, uma coisa chamada pressão dinâmica. A pressão dinâmica. Basicamente, a pressão dinâmica é dada pela densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Isso aqui é pro fundamento máximo, tá? Se cair, ninguém vai acertar, mas você vai. E a gente tem a pressão estática. A pressão estática a gente estudou. É a pressão que a gente estudou normal, tá? Todas elas se relacionam com uma forma muito doida, mas não vou mostrar essa forma aqui agora, a forma de Bernoulli, né? Mas é o seguinte, eu quero que você pense o seguinte, use essa mentalidade aqui. Eu vou simplificar a fórmula, de tal forma que fica da seguinte forma, pressão dinâmica no início, vezes a velocidade no início ao quadrado, dividido por 2, mais a pressão estática no início, é igual a densidade segundo, vezes a velocidade segundo ao quadrado, dividido por 2, mais a pressão no segundo ponto. Tá? Essa é uma fórmula depois de uma conclusão que eu não vou dar para vocês, senão vai demorar. Tá? Eu quero que você pense o seguinte, você consegue perceber que quando a pressão dinâmica aumenta, a pressão estática diminui? Sim ou não? Sim ou não? Então, ó, quando a velocidade, por exemplo, do vento aumenta, a pressão estática diminui. Então, por exemplo, se você tiver uma casinha aqui, ó, tá? E tiver ventando muito, por que que no tornado o telhado da casa voa? Porque, bem, os ventos estão passando aqui, ó, com muita velocidade, concorda comigo? Estão passando com muita velocidade. Se estão passando com muita velocidade, a pressão estática, que é a que mantém esse telhado firme, ela diminui. Se a pressão no exterior diminui, a pressão no interior fica maior. Com isso, o telhado vai voar. Sacou? Esse é o funcionamento também do avião. O avião, ele só voa devido à diferença de pressão. Sacou? O avião, ele tem uma aerodinâmica que o vento passa por cima da asa e, por avião estar muito rápido, o vento passando por cima da asa, ele diminui a pressão que empurra para baixo e a pressão que empurra para cima é muito maior, o que ajuda a manter o avião no ar. Então vai ter uma questão nesse ano seguinte. Olha, o avião está voando. O que que faz o avião voar? Diferença de pressão. Sacou? Ou então, pode ter um assim também, né? Ó, vai ter uma torneirinha aqui, né? Torneirinha. Ó, torneirinha aqui, ó. Tem uma cumbuca, né? Show de bola. Aí tem a torneira. Por quê, pessoal? Por que que a água, ela sai mais grossa e ela vai afinando? Já percebeu isso? Por que que ela sai mais grossa e vai afinando? É simples. Ela sai mais grossa porque no início a velocidade dela é menor. Com a velocidade menor, a área é maior. Depois ela sofre a ação da gravidade, a velocidade vai aumentando, com isso a área vai diminuindo. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards
próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.